a Deus. Nós esteve na feira nesta manhã maravilhosa, onde Deus abençoou ricamente a cada um que estava ali ouvindo. E agora nessa tarde nós estamos aqui na praça para dizer para você que Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava numa praça como essa, lá em Governador Valadares, há mais de 40 anos atrás. E eu estava ali sentado, como qualquer um de nós senta num banco assim, e fica ali contemplando, pensando, e de repente começou a juntar alguns irmãos da igreja, e começou a pregar a palavra. E aí eu comecei a ouvir aquilo e comecei a contender comigo nos meus pensamentos, pensando como é que pode. O pessoal já é cristão, eu também sou, eu creio em Deus. E esses homens estão ali pregando a palavra e eu comecei a contender isso na minha mente. Mas hoje eu sei por que os homens de Deus têm que sair pelas ruas pregando a palavra. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, esses homens estão aí falando, perdendo seu tempo, tá? Poderia estar em casa agora, de frente de uma televisão, ou de frente do seu celular, mas está aqui nessa praça para poder ficar aí falando, mas ninguém dá a mínima por isso. Mas está muito enganado. Jesus Cristo falou para nós, ide por todo mundo, pregue a minha palavra. A palavra nós temos que pregar, mas a convenção não é nós. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da morte. Não é o homem, nós temos que pregar. É o que nós estamos fazendo aqui. Jesus falou, ide, pregue a minha palavra. Agora, para crer e obedecer o que está escrito na palavra, não depende de quem prega, depende do Espírito Santo que te convence. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu quero ler uma palavra aqui nessa tarde, onde ao qual um jovem, Jesus estava numa pregação, eu não sei se era na rua, ele andava com a grande multidão para todo lado, e agora aquele homem também contemplou esta mensagem naquele dia, que Jesus estava pregando para os seus discípulos e para muitas pessoas, porque uma grande multidão estava ali com ele. Louvado seja Deus. E esse jovem correu para perto de Jesus. Eu vou ler para você ver como Deus fala maravilhosamente bem. Vocês vão ver, de acordo com a palavra, que esse jovem que foi até Jesus naquela época, se fosse nos dias de hoje, nós vendo ele falar, nós pensava nesta maneira, ah não, ele está fazendo tudo certo. Tudo que precisa um cristão fazer, ele está fazendo. Mas Jesus Cristo é aquele que conhece o homem, conhece por dentro e por fora. Ele sabe aonde que falta para nós alguma coisa, porque nós às vezes julgamos que estão muito certo, que estão muito andando de acordo, mas a palavra de Deus, ela mexe com nós. Vindo aqui nessa feira, olha bem, Mateus no capítulo 19, no versículo 16, está dizendo desta maneira: e eis que aproximou-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele fez uma pergunta a Jesus, preste atenção. Ele fez, o que eu tenho que fazer para mim poder ter a vida eterna? Ele acreditava na vida eterna, ele sabia que o homem vai encontrar com Deus, depois que ele partir dessa terra, ele sabia disso.
E agora Jesus respondendo, disse para ele, e ele lhe disse, bom mestre, por que me chamas bom, senão há um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha bem o que Jesus falou para aquele jovem. Se quer entrar na vida, você guarda os mandamentos. Agora o que ele respondeu a Jesus? Disse-lhe ele, quais são eles? Jesus disse, e disse-lhe, não matarás, não cometerás adultério, não furtará, que é roubar, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta, Jesus fez uma pergunta a Jesus, e Jesus tornou a fazer para ele, abrindo as escrituras para ele, mostrando para ele se ele faz isso. E agora chegou no momento aonde eu quero dizer para você, aquele jovem hoje, se nós olhar hoje e ele falar isso, nós vamos falar, esse está preparado para entrar no reino. Esse está. Olha o que ele respondeu. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas, a minha mocidade, o que me falta ainda? Agora Jesus, sabendo o que ele estava pensando, que ele tinha, que estava grudado, a sua vida estava agarrada nele, naquilo deste mundo, Jesus já conhecia, nós não conhecemos, mas Jesus conhece. Então ele conhecendo isto, ele disse olha bem, e o jovem ouvindo isso, esse aqui, ó, o 21, e disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que te tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus fez para ele uma pergunta, e ele respondendo, eles ali naquele debate, e ele mostrando a sua situação, como ele andava, e Jesus mostrando, mas Jesus conhece o coração do homem. Não adianta o homem querer dizer que está perfeito, que está tudo, mas Jesus sabe aonde há o defeito do homem, aquilo que ele está se apegado. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas heranças. Disse então Jesus aos seus discípulos, loucos, seus discípulos, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo, é mais fácil entrar um rico no reino do que no reino do céu. Então o que quer dizer aqui? Jesus está dizendo que aquele jovem, ele guardava todos os seus mandamentos, mas Jesus fez uma pergunta, mas ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa para ser perfeito, se quer ser perfeito. Jesus estava testando a sua fé, testando ele para ver se ele estava de acordo com a palavra mesmo. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra que ele saiu triste dali. Saiu muito triste porque ele não queria perder aquilo que ele mais amava. E na palavra de Deus está falando que é para nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Então o segredo é buscar a Deus em primeiro lugar. É entregar a nossa vida a Deus
com todas as nossas forças, com todo o nosso sentimento. E as outras coisas vão automaticamente acrescentar. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nessa tarde, meu amigo, o que te prende? O que te prende ainda? O que te falta? E eu pergunto para mim também, o que me falta ainda para mim ter uma vida, para mim poder, Jesus Cristo, naquele dia ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai. O que me falta? Aonde o teu coração está preso? Em que ponto o seu coração na prostituição? Não desejar mal para os outros, ter uma inimizade, mas você crê em Deus, é claro. Aquele jovem cria, mas o coração dele estava preso ali, no dinheiro, que um dia nós vamos passar para a eternidade e não vamos levar nada. Jesus estava querendo dinheiro para ele vender aquilo que ele tinha, não. Mas ele estava testando ele, aonde o coração dele mais estava grudado. Jesus estava testando ele. Ele ainda tinha dúvida da sua salvação. Ele falou, tudo isso que o senhor falou aí, eu guardo desde a minha mocidade. Mas Jesus, já conhecendo o homem, ele disse, mas ainda te falta uma coisa. Olha bem como é que as coisas acontecem. Glória a Deus. Então, meu prezado amigo e ouvinte, aquele que quiser vir a Deus, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. O que é cruz? Cruz é renúncia. Tem que renunciar. Você pode ter tudo nesta vida, mas o teu coração não pode estar naquilo que você possui. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. O dia que eu ouvi essa palavra, eu pensei comigo, mas me falta é muita coisa. Me falta é muita coisa para que nós possamos herdar o reino de Deus. Mas eu continuo esquecendo, como Paulo disse, eu procuro esquecer as que estão para trás e avanço naquelas que estão na minha frente, deixando o que está errado para trás e daqui para frente consertando a minha vida, porque todos nós vamos comparecer diante de um tribunal divino, que naquela hora ali não tem ninguém que vai falar assim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não. Ninguém vai poder escapar, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele conhece tudo. Ele sabe a quem Ele pode salvar e a quem Ele não vai ser salvo. Porque não pensa você, se nós andar uma vida neste mundo de qualquer maneira, e nós vamos herdar a salvação, que não vai. Não vai. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Ou você acredita ou não. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho do Reino. Porque Jesus Cristo pregou e Ele deu a ordem, assim como Ele estava subindo. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulo. Pregue a minha palavra nas praças, nas ruas, ensina, fala do meu amor. Então, por isso nós temos que pregar. Glória a Deus. Muitas das vezes, Ele escolhe homens simples, que às vezes não tem nenhum estudo direito, mas Ele escolhe aquele que tem coragem de sair pela rua, porque hoje uma pessoa estudiosa, uma pessoa muito famosa não tem coragem de fazer isso que nós fazemos aqui nessa praça e para todo lado da cidade. Não tem. Não tem coragem, porque para eles é humilhação, é loucura. Mas Deus quer salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós pensamos, porque nós acreditamos em Deus, nós vamos, já está tudo bem, vamos na igreja todo domingo, está tudo muito bem,
Não, Deus não quer saber de religião. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus se não passar por Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e obedecer o que está escrito na palavra. Fora disso, você pode crer em Deus de toda a sua força, mas se a palavra de Deus, você não acreditar e não obedecer, naquele dia vai ser aberto os livros. E todos os livros estão ali, escrito ali, vai ser destampado naquele momento. E agora ele vai falar. O que nós fizemos através das obras aqui na terra. O que você fez, o que eu fiz, está tudo ali. E não tem ninguém que vai falar naquele dia: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não pode, porque vai ter um memorial de Deus, aonde todas as coisas estão ali, gravadas, e naquele momento vai ser estampado. Deus vai falar para o homem, cada um de nós, vamos comparecer, e vai falar duramente para muitas pessoas. Porque não basta somente o homem crer em Deus e estiver numa praça pregando, não. Não adianta nada disso. Adianta é nós estar com a nossa vida moldada dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas nós temos que pregar, porque Jesus deu essa ordem: ide, pregai a minha palavra para toda criatura. Ele não falou assim: ide por todo mundo e pregai a minha palavra para os meus filhos, não. Ele disse: para toda criatura. Agora vem, aquele que crer e for batizado e guardar os mandamentos, obedecer o que está escrito na palavra, esse sim, ele ama. Porque muitas das vezes, se nós sair daqui agora e fazer uma pergunta um por um: você acredita em Deus? Todos nós vamos dizer: eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus.